Salve, galera, seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai, beleza? E aí, filho, tudo bem? Você tá bem? Eu tô ótimo, bem eu tava ontem, hoje estou ótimo, amanhã é excelente, depois andando no sobrenatural e por fim surfando na crista da onda da glória. Olha só, eu tô muito feliz porque a gente Não é na crista da onda, na nuvem de a glória. gente conseguiu gravar. Esse é o terceiro episódio seguido sem quebrar que a gente conseguiu. Terceiro episódio sem quebra que a gente conseguiu. A gente conseguiu alinhar as agendas aí pra glória de Deus. Afinal de contas, a gente sabe que cada final de semana aí o Pastor Domingos está pregando numa cidade diferente. Mas dessa vez deu tudo certo. Quando a gente mora em Marília, às vezes a logística fica complicada. Então, às vezes, para pregar num lugar na sexta-noite, a gente tem que sair na quinta de manhã. Mas, estamos aí, estamos felizes, estamos crentes. Deus é bom. Pai, você quer mandar um salve para quem aí? Eu vou mandar pro Júnior de Garça, meu brother é Júnior lá de Garça. É o Junião? O Júnior é fera demais, né? O Junião e a Márcia. Um abraço, Júnior. Tamo junto, cara. Né? E abraço também pro meu amigo Kleber de Lins. Eu quero mandar um salve para um pastor também, amigo meu brother, meu irmão, que vai estar aqui com a gente dia 11 e 12 de novembro, meu brother Yuri Breder, tamo junto. Esse cara é fera. Incrível. Isso é bom demais. De verdade, segue lá o conteúdo que a galera da Escola do Discípulo tem produzido, porque é muito massa, tá ligado? Depois que você assistir esse vídeo, já emenda, só assiste coisa boa, para de ver coisa ruim. Já emenda aí no conteúdo da Escola do Discípulo, que tem muita coisa boa sendo produzida lá. O Salve Yuri vai estar com a gente dia 11 e 12 de novembro. Conteúdo com qualidade. Muito massa. A gente vai fazer um seminário sobre cosmovisão e pós-modernidade. É muito massa. E aí, pai? Olha só. Tô abrindo aqui agora a gente fez semana passada e a gente vai fazer isso hoje de novo. Um período novo aqui, antes da gente mergulhar num tema que é o que Deus tem falado no seu coração. Ultimamente? Bastante coisa, hein? Por exemplo. Bastante coisa mesmo, né? A gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Eu acho que nós temos que ter agora uma pegada de oração muito intensa. Eu vejo que Deus está querendo nos levar para um tempo novo de avivamento. Isso não vai acontecer se nós não buscarmos uma vida intensa, fervorosa, perseverante na oração. Eu penso que quando você está andando com Deus, você tem que ser sensível. E quando você está andando na dependência do Espírito Santo, as ideias de Deus borbulham na sua mente. Então, eu acho que esse é um tempo de um chamado muito especial de Deus para que a gente possa cumprir a agenda do céu para nossa geração. O céu tem uma agenda. Nós só precisamos nos alinhar com a agenda do céu. Eu acredito que Deus tem nos dado uma revelação dessa agenda do céu para os nossos dias e o caminho que nós devemos trilhar nessa agenda. Então, aquilo que devemos ensinar à igreja também nesses dias. Eu acredito que, de todo o meu coração, eu acredito que nós estamos andando debaixo dessa revelação. Mas como que a pessoa pode saber, assim, como que alguém se alinha nesse aspecto para que ela fique sabendo de quais são os propósitos de Deus para a vida dela, para a família dela, para casa, para a igreja? Primeiro, aí tem propósito eterno e tem propósito específico. Aí já tem que separar, já começou aí alguma coisa, né? Porque o propósito eterno foi estabelecido para cada filho de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Ok. É o que nós lemos em Efésios 1, né? Que ele, pelo seu amor, com que nos amou, nos predestinou para a adoção de filhos antes mesmo da fundação do mundo. E olha, não sou de forma nenhuma calvinista. Então, o propósito eterno foi estabelecido antes da fundação do mundo. A vontade de Deus está clara, está preto no branco. Por exemplo, lá em Miqueias, você já lê assim: ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que você pratique a justiça, né? Ame a benevolência, ajude as pessoas e ande humildemente com o seu Deus. É bem claro o que é que Deus pede: que a gente pratique a justiça, que a gente pratique que a gente ame ao próximo, demonstre isso com generosidade e que a gente ande com humildade diante de Deus. Ok, esse é o propósito eterno. A partir daí, as outras coisas também estão reveladas na Bíblia. Eu vejo muita gente criando confusão em que eu tenho que descobrir o propósito. Ele já está na Bíblia. Agora, se você está me falando, se você quer descobrir o chamado que Deus tem,
aquilo que Deus tem um propósito específico. Aí é diferente. Sim. O propósito eterno está revelado. O propósito eterno está escrito. A vontade soberana de Deus, a maneira toda como Ele quer que nós vivamos, está todo escrito, está tudo na palavra. É só ler a Bíblia com os olhos abertos, você vai entender. Agora, quando você diz assim, o que queima no meu coração para cumprir o propósito de Deus para a minha geração, aí você já está me falando de um propósito específico para a sua vida. Algo que Deus estabeleceu, sim, e que você se alinha com esse propósito e você quer viver para isso. É aí que muita gente escolhe, se for cristão, até para escolher a profissão, ao meu ver, tinha que orar e escolher de acordo com o propósito, aquilo que Deus já colocou no coração. E hoje nós precisamos das mais diferentes pessoas fazendo a diferença lá na linha de frente. É isso aí. E aí agora, então, vamos linkar isso que você está falando com aquilo que você falou que você queria conversar hoje. Você falou que você queria conversar sobre modernidade, pós-modernidade, esse tempo que a gente está vivendo, certo? Esse tempo, essa leitura que a gente está vivendo. Por quê? Muito tem se falado, a gente até já conversou sobre isso, e eu tenho algumas ressalvas, mas no geral assim faz sentido, sobre as 7 esferas da sociedade, sobre influência e tudo mais. A questão é a seguinte: eu acho que para que a gente possa tornar isso cada vez mais aplicável, e eu acho que a maneira correta de interpretar isso é que a igreja ela deve proporcionar para as pessoas as ferramentas que elas possam encontrar o seu propósito para que elas possam influenciar nas esferas através do serviço e do amor, e não de um plano de domínio como às vezes acaba sendo interpretado. O que você acha? Não é que eu acho. A questão de domínio, ela não é boa. Ela não é legal. Eu não gosto dessa ideia que tem que dominar, essas coisas todas, né? Eu acredito numa outra coisa. Eu prefiro pensar em influência. Sim. De você influenciar as pessoas para o bem. A questão da presença da igreja nessa esfera, eu acho que a igreja tem um papel de influenciar os seus membros, motivá-los, encorajá-los, treiná-los, discipular, capacitar para que eles possam chegar lá. E aí depende também do esforço e do estudo de cada um. Mas os espaços precisam ser ocupados. A gente precisa saber que todo espaço vazio será ocupado. A grande questão é quem vai ocupar os espaços vazios. E aí, se as pessoas de bem não ocuparem os espaços na área da cultura, da economia, da justiça, da comunicação, da educação e assim por diante, se as pessoas de bem não ocuparem esse espaço, os maus vão ocupar. E aí não adianta ficar reclamando, não adianta ficar falando, não adianta ficar sentado no sofá. Eu gosto de pensar que se a gente quer ocupar, a gente tem que primeiro acordar cedo, orar bastante, depender de Deus, estudar bastante, trabalhar duro e ter alvos claros e bem específicos. E dizer, eu vou chegar lá com a bênção de Deus e nada vai me impedir. Ontem eu conversava na célula com uma menina que ela já terminou o colegial, o 2º ano de cursinho, e ela quer entrar para a medicina. Aí eu falei, não desista. Eu conheço gente que esperou 3 anos de cursinho, às vezes mais, mas entrou para a medicina, hoje são excelentes médicos. Então eu disse, não desista, não deixe ninguém matar o seu sonho. Eu conversava com uma moça aqui da igreja antes, e ela era cheia de sonho. Hoje ela está lá nos Estados Unidos fazendo um mestrado em Direito Internacional. Que massa. E eu conversava com ela, né? O nome dela é Juliana, se ela nos vê, Juliana, um abraço para você. Ela é muito ligada aqui da igreja, sempre foi muito firme conosco aqui. Sim, sim. E eu falava com ela, vai em frente. E ela disse, meu sonho, pastor, é um dia trabalhar numa embaixada internacional. Ela é muito capaz. Eu falei, você vai chegar, corre atrás do seu sonho. E eu sempre digo para os meus jovens, onde qualquer pessoa que tem cabeça, tronco e membro chegou, você também chegará, você pode chegar. Não tem uma casta especial. Essa casta aqui chega lá. Não.
Tem gente que sonha e corre atrás do sonho. E tem gente que se acomoda a uma vida medíocre e vai viver uma vida medíocre. Então, minha palavra é primeiro, se você quer viver o propósito de Deus, sonhe alto, escreva seu sonho, coloque diante de você, de preferência, ou na tela do seu computador, lá no seu celular, e todo dia olhe. Toda semana dá uma olhada e vê se você está andando na direção daquilo que é o teu projeto de vida. Eu acho que a gente até falou sobre isso aqui, porque realmente a gente vive num contexto que a gente precisa estimular cada vez mais essa questão de sonho e de propósito, e de você encontrar o seu propósito, de você romper dentro dele, porque a gente vive nessa cultura que te joga para mediocridade, meio que te impulsiona para isso. O cara, tipo assim, depois que ele sai da faculdade, ele quer, tipo assim, arrumar um emprego pra, tipo, sei lá, pagar um aluguel ou financiar um apartamento. E é isso aí, tá ligado? E não vai sair mais muito disso. E a gente percebe que fica todo mundo mais ou menos na mesma. E a gente precisa cada vez mais trazer ferramentas, palavras, ensinar do púlpito nos discipulados para impulsionar as pessoas a viverem mais. E não só na questão financeira, mas na questão espiritual também. Às vezes a gente cai, tipo assim, numa ideia de que, poxa, eu sou crente, então tá tudo bem, eu faço aqui meu devocional do aplicativo, eu leio um versículo por dia, eu vou no culto de domingo, e assim, a gente até conversou sobre isso. Será mesmo então que Jesus fez tudo o que ele fez? Presta atenção, porque eu vou falar uma parada aqui séria. Será que Jesus fez tudo o que ele fez? Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele te deu o Espírito Santo, ele te deu dons, ele te deu capacidade para que a gente viva um cristianismo medíocre, para que a gente viva, para que a gente seja uma igreja que só óbvio, é muito legal juntar bastante gente, mas para que a gente seja uma igreja que só junta bastante gente, ou será que tem mais? Sabe? Será que realmente a nossa influência através do amor, através do serviço, através de realmente servir a cidade, alimentar a cidade, aqueles que não têm o que comer, ajudar aqueles que não têm recurso. Será que não é mais para esse lado que Jesus nos chamou? Porque senão a gente pega... Olha só, Jesus é o Deus homem, cara. Então a gente vai falar que o Deus homem, o Deus, antes de encarnar, ele era 100% Deus, ele estava lá. Eterno. Ele abriu mão da sua glória, ele morreu na cruz, ele passou o período de dor, de sofrimento, de humilhação, afastado do Senhor Deus, e é por isso que ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento... Afastado, você está dizendo, quando ele recebeu os nossos pecados na exatamente cruz isso que do eu ia Calvário. falar. Naquele momento na cruz, é como se houvesse um distanciamento entre Deus e Jesus naquele momento, porque o pecado da humanidade, de todo mundo que nasceu, de todo mundo que vai nascer, o pecado de todos os seres humanos recai sobre Jesus naquele momento. É por isso que não tinha como ser as pessoas não têm como se santificar. Precisava ser o Deus homem, porque pensa o peso do pecado esmagando Jesus ali na cruz naquele momento, entendeu? E Jesus pagando o preço, recebendo a ira de Deus sobre si para que essa ira não venha sobre nós. Olha o tamanho do sacrifício. Jesus nos salva. Claro, a salvação, não estou diminuindo a salvação. A salvação é maravilhosa, é o maior milagre que tem que acontecer na sua vida. Beleza. Aí Jesus fez tudo isso para você ir na igreja de domingo. Então, será que é só isso mesmo que Jesus queria muito que você mais, fizesse? É muito mais. É muito mais do que isso. Eu vou falar algumas coisas históricas sobre isso. Primeiro, quando os ingleses deixaram a Inglaterra lá há 500 anos atrás para colonizar o que é hoje os Estados Unidos da América, e a princípio chamava-se Nova Inglaterra. Nova Inglaterra. Quando eles vieram para o que alguns chamavam até de terra prometida, o que tinha no coração daquelas famílias? Na sua maioria, eram famílias, hoje, como se conhece, evangélicas. Na época, o termo evangélico não era conhecido, eram protestantes. Eram puritanos, né? Eram puritanos, eram protestantes, eram gente que queria viver uma vida diferente. E o preço que eles pagaram foi muito alto, mas baseado na Bíblia. E eles ergueram o país que eles ergueram. O país hoje está sendo destruído moralmente, uma série de coisas, mas o sonho daquelas famílias era erguer uma nação que tivesse como padrão os princípios e valores da palavra de Deus. Isso foi que fez eles arriscarem, saírem de um lugar que era seguro, para vir para um lugar que eles não conheciam, para enfrentar todo tipo de adversidades, mas para realizar um sonho, pensando nos seus filhos, pensando nos seus netos e na sua descendência. E assim ergueram a nação que se tornou a potência principal do mundo.
Mas, quando a gente olha para algumas coisas, eu já disse aqui, né, que lá atrás, não sei se ele leu, ele disse que leu, mas não sei. Eu li. Eu vou entregar aqui algumas Eu li. coisas. Mas quando ele era adolescente, ali, 14 anos, 13, 14, 15 anos, ele falava assim, compra para mim Crônica de Nárnia. Eu falo, lê tantos capítulos da Bíblia primeiro, depois eu compro Crônica Eu li de porque Nárnia. você perguntava. Você perguntava o que estava acontecendo em cada capítulo. Aí o que acontece? Lógico que eu li. Aí, vamos lá. Aí eu comprei para ele 100 homens que mais influenciaram a história da humanidade. Também. É um livro interessante para você que tem filho adolescente. Aí eu comprei para ele Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho. Pensa, a seleção brasileira nunca tinha ganhado ouro na seleção brasileira de vôlei. O Bernardinho chega lá e ganhou várias medalhas de ouro seguidas e se tornou a melhor seleção do mundo por vários anos. E aí ele escreveu esse livro chamado Transformando Suor em Ouro, que eu acho muito interessante, e foi o que ele fez. E aí eu comprei para ele o livro do Nick. Do Nick eu comprei pelo menos 2 ou 3, que é aquele rapaz que é australiano, que hoje mora nos Estados Unidos já há bastante tempo, que não tem pernas e não tem braços. Como ele se tornou um conferencista internacional. Ele já falou em lugares para 200 mil pessoas ali presentes, ouvindo aquele homem falando. Ele é casado, tem família, tem filhos, é bem sucedido nos negócios, é bem sucedido financeiramente. Como é que esse cara que não tem perna, não tem nem nada de perna, não tem braço, como é que ele chegou a tudo isso? Como é que ele superou as adversidades? Eu queria que ele olhasse isso, né? Eu gosto de ver, às vezes fico muito tempo sem ver filme. Eu estava falando para ele, eu vou dar um spoiler aqui, agora depois você assiste aí. Eu recomendo para cada pai, para adolescente, ver um filme que eu vi agora recente. Eu acho que a Rice, né? A pronúncia, né? Rice. Rice. Conta a história do Giannis Antetokounmpo, da NBA, jogador de basquete. RISE, né? Você baixa esse livro, esse filme aí, assiste com o teu filho. Você vai ver a história de uma família que saiu do Níger, que viveu como imigrantes ilegais na Grécia, e esse cara chegou na NBA. Como que ele chegou? Leia e veja aí. Quando eu olho para isso, sabe o que eu vejo? Superação. Nossos jovens precisam desejar superar. Superar. E eu vou pregar uma mensagem aí agora por esses dias. Qualquer dia desse ela está indo aqui no iPad. Chama Furando a Bolha. Que é você sair de dentro da bolha, que você às vezes cresceu numa bolha. Às vezes você cresce numa bolha. E você tem que furar a bolha. Mas para furar a bolha, você tem que ter sonhos grandes. Você tem que estar disposto a deixar a zona de conforto. Você tem que estar disposto a pagar um alto preço. Você tem que estar disposto a dar passos que só pela fé em Deus você vai dar. Senão você não vai furar a bolha. E aí, quando eu prego sobre isso, eu gosto de pensar em muitas coisas da Bíblia. Porque tem vários personagens que furaram a bolha. Mas furar a bolha é quando o cara sai da mediocridade e atinge a excelência. Quando você sai de uma vida medíocre, uma vida mediana, para uma vida excelente. E aí eu gosto de pensar nos 4 pescadores do Lago da Galileia, que Jesus chamou para ser discípulos e mais tarde apóstolos, Pedro, André, Tiago e João. A bolha deles era o Lago da Galileia. Eu já fui a Israel várias vezes, Davi também já foi comigo. E o Lago da Galileia é um lago que tinha, na época deles, 22 quilômetros de comprimento por 12 de largura. Hoje deve dar uns 20 por 10, por aí, não sei porque baixou muito o nível da água lá, mas por aí. Essa era a bolha deles, a Galileia ali. E a bolha deles era o quê? Pedro já estava até casado, né? Os outros possivelmente fossem solteiros, novinhos ainda. Pedro também era novo, tinha 20 e poucos anos, talvez 24, 25 anos. O Pedro provavelmente era o mais velho deles. Os outros, provavelmente, muito provavelmente, eles eram menores de 20 anos. Porque quando Jesus chega no templo e ele faz o milagre das moedas na barriga do peixe, ele paga um imposto por ele e pelo Pedro, mas os outros não pagam. E esse imposto ele era cobrado por aqueles que eram maiores de 21 anos naquele período. Então, muito provavelmente, eles tinham 18, 19 anos. Eles eram bem novinhos. Mais provável que fossem novos. Agora, o que acontece? Presta atenção nisso. A gente vê
o pessoal quando vai retratar os discípulos nos filmes, eles botam uma galera coroa, barbudão, assim, aquela barba enorme, mas não tem nada contra os coroa, não. Não, viva os coroa, tamo junto, ó. Meu pai aqui, ó, o coroa mais bonito do Brasil. Tá mas louco, a parada é que eles eram novinhos, entendeu? É porque uma vez eu até preguei sobre isso, pra você ter uma noção do tamanho da confiança que Deus tem na juventude. Então, o que acontece? Tá aí a série, aí uma série para ele pregar, não é melhor ele pregar sexta sábado, ele e o Taigo aí para os adolescentes. Eu preguei essa mensagem no sábado. Eu preguei essa mensagem no sábado. Eu não fiz uma série, eu preguei uma mensagem só. Como o tema que eu dei, Furando a Bolha? Não, Furando a Bolha não, tô falando desse texto que eu falei agora. Tá. Desse que eu falei agora. Então eu tô dando confiança na juventude. Tô dando o tema, né? Uhum. Então, agora presta atenção, voltando àqueles 4 pescadores. Qual era a bolha deles? A Galileia. O que um pescador faz? Você já foi na praia, já amanheceu o dia na praia e foi cedinho para a praia e vê os pescadores que passaram a noite na jangadinha pescando, voltando, trazendo peixe para vender baratinho, coitado, para cultura de sobrevivência. Aí eles vendem o peixe, o dono do restaurante vai ganhar grana, bastante com o peixe, mas o cara que trabalhou a noite toda aqui, tá ali, colocou a vida em risco naquela jangada, naquele barquinho, não ganha quase nada, é muito pouco. E todo dia ele tem que repetir a mesma coisa para trazer a sobrevivência para a sua casa. Era assim que o Pedro estava vivendo. Era assim que eles estavam vivendo. Eles estavam, humanamente falando, esse seria o destino deles, ali. E eu chamo de bolha, até dá certo para ilustrar legal, porque o Lago da Galileia, ele está a 220 metros abaixo do nível do mar. Então é uma depressão mesmo, dá para certinho uma bolha. Eles iam viver ali. Mas Jesus chega e olha para eles e diz assim, venham comigo, vocês vão ser pescadores de homens. Aí Jesus está dizendo, eu estou dando a vocês, oferecendo a vocês uma nova proposta. Eles nem conheciam Jesus direito, né, ou não conheciam. E aí eles deixam as redes para trás, o barco. João e Tiago deixam o pai e vão com Jesus. Sabe? E aí, depois de 3 anos andando com Jesus, Jesus mudou a visão deles. E Jesus chegou para eles no final e disse assim, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Sim. E vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo, vocês vão furar a bolha. Não era mais o Lago da Galileia, agora é o país todo de Israel, Samaria. E agora são todas as nações. Ide por todo mundo. E agora eles não pescam mais peixe, agora eles pescam gente. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí você pega os escritos de João, por exemplo. Um ex-pescador escreveu o Evangelho de João, 3 cartas e o Apocalipse. E hoje nós temos tudo isso nas nossas mãos. Sim. Você pega um cara chamado Mateus, que era coletor, fiscal de renda, que ele sai e vai com Jesus, faz a mesma coisa. E escreveu o Evangelho de Mateus. Você já parou para pensar a influência deles sobre as nações? E a influência deles foi tão grande, que não foi só sobre a geração deles. Até hoje, esses homens que saíram do Lago da Galileia, ou ali adjacências, que os discípulos eram todos galileus, todos eles saíram daquelas regiões. E olha, eles furaram a bolha da mediocridade e se tornaram pessoas influenciadoras de povos, culturas, línguas e nações. E na glória da eternidade vai ter bilhões de pessoas que foram salvos, lendo o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, as cartas de Pedro e o Apocalipse. Só para você ter uma noção de influência, você está ouvindo esse programa. De verdade, tem cristão que já fez coisa absurdamente grande em todas as áreas que você possa imaginar. Então, por exemplo, as bases da enfermagem profissional foram lançadas por uma mulher cristã chamada Florence. Ela que começou esse cuidado, ela que foi a fundadora, uma das fundadoras da Cruz Vermelha, entendeu? Que depois lançou bases para a enfermagem profissional e para a estrutura de hospital do jeito que a gente conhece. Pessoas que o pessoal fala pouco.
Eu até olhei aqui para não falar besteira, eu dei uma conferida aqui rapidão, porque você falou do livro, faz tempo que eu li esse livro, é adolescente. Mas um homem chamado Michael Faraday, ele é o cara que ele lançou aí, ele descobriu as bases do eletromagnetismo, e é por isso que, por causa das descobertas dele, é por isso que a gente tem energia elétrica. Energia elétrica, irmão, não tem como. A gente não vive no Brasil sem energia elétrica. Eu sei que tem alguns lugares que as pessoas ainda não têm energia, mas olha o nível que a sociedade subiu por causa do pensamento daquele cara. E ele era um cristão. Blaise Pascal, que era um cara que ele foi teve contribuições gigantescas para a matemática, para a geometria, entre outros, que agora eu não lembro todos de cabeça. O meu favorito, Martin Luther King, a gente já falou sobre isso. Irmão, então assim, Deus te chamou para você furar a bolha. Deus te chamou para você romper. Deus te chamou... Óbvio, a gente sabe, não é todo mundo que vai inventar a nova energia elétrica, mas é para que esse tipo de cristianismo e que essa fé que rompe com as barreiras possa te inspirar a fazer coisas grandes para Jesus. Só uma coisa sobre isso, só um detalhe, já que ele está aí aberto pesquisando, pode pesquisar. As principais universidades do mundo, até hoje, foram abertas, fundadas e organizadas por cristãos, protestantes e evangélicos. Sem contar princípios. Você pode pegar todas elas, as principais do mundo até hoje. O problema é que a gente pegou e abriu mão de uma série de coisas e deixou para lá. E aí, hoje, o que está acontecendo é uma doutrinação marxista nas faculdades, nos colégios, e os meninos vão lá e, ao invés de estudar, eles voltam para casa para ser rebelde contra os pais, voltam para casa para ser qualquer coisa. Hoje, muitos professores que deviam ensinar ciência e tecnologia e todas as coisas nos colégios e nas faculdades, estão ensinando doutrinação. Aí sabe o que acontece? Aí, o cara, em vez de sonhar, o professor, em vez de continuar plantando sonho no coração dos jovens, eles estão plantando ideologias. E isso, se você abraçar isso, você vai virar talvez um paira. Desculpa, porque essa é uma expressão lá da Índia. Um paira era alguém lá da casta mais baixa da Índia. Você vai virar um paira na sociedade. Eu conheço algumas pessoas que, depois de ter um bom curso, se tornaram mochileiros ou outras coisas e hippies. Eu não tenho nada contra isso. Quando quer ser, vai. Mas o projeto de Deus é grande para você. O projeto de Deus é que você seja cabeça e não cauda. É que você esteja por cima e não por baixo. É que você seja influenciador e não influenciável. Você seja uma influência para a tua geração. Agora, o outro problema, Davi, sabe por que hoje a juventude não está indo? É porque os caras querem tudo pronto. Ah, com certeza. Hoje, a geração McDonald's. Não é nem mais geração McDonald's que eu queria falar, é a geração influenciada pelo coaching. Entre os coaches falando aí, os caras tudo fazendo propaganda enganosa, na sua maioria, dizendo que estão ganhando milhões, que eu fiz isso, que eu estou aqui na praia, então está caindo tantos mil na minha conta, e alguns já chegam, falam, aí com tantos anos eu atingi meu primeiro milhão, e todo mundo está querendo ganhar alguma coisa sem estudar, sem pagar o preço e sem passar pelo tempo da prova, da experiência, da perseverança para chegar lá. Porque os homens que furaram a bolha lá da época, lá atrás, e já que estamos falando da Bíblia, vamos voltar para a Bíblia, se você pega José, ele furou a bolha da sua época. Ele sai de lá e ele chega no Egito como escravo, vendido 2 vezes como escravo. Os irmãos venderam para os ismaelitas, mas eles venderam na casa de Potifar. E o cara vai de escravo a governador geral e simplesmente governou o Egito por 80 anos, como ninguém, um cara que estava há muitos anos adiante da geração dele e que salvou o mundo da fome. Se você pega outros caras como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, se você pega Esté, se você pega Neemias, se você pega esses caras, primeiro, eles estudaram muito, pagaram o preço da autodisciplina, pagaram o preço da santidade, pagaram o preço da oração e tiveram coragem de ser diferente, de não ser mais um na Babilônia. Tiveram coragem. Imagina uma moça que é escrava, faz parte de um povo escravo, Esté. E aí vai ter um concurso para rainha do império que governava da Índia à Etiópia, 127 nações. Sim.
do grande rei Xerxes, ou Artaxerxes. Tem filme aí sobre ele, fantástico, um filme muito bonito. Tem até um deles que um ator brasileiro fez uma boa participação lá. Agora, imagina, e essa menina escrava vai lá e fala, eu vou me candidatar. E concorre. E ganha o concurso. E se torna rainha. E salva o seu povo de ser exterminado. Imagina esses caras, imagina, nós estamos falando de adolescentes que chegaram lá. Adolescentes, 14, 15 anos. Esther, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Nós estamos falando de adolescentes que perderam a cidade de Jerusalém, que foi queimada. Suas casas foram destruídas, seus pais foram mortos. A Esther mesmo era órfã de pai e mãe. Sim. Foi criada por um tio no cativeiro. E ela vai de escrava a rainha. E Daniel vai de escravo a primeiro-ministro e depois um dos presidentes do Império Medo-Persa. E ele passa pelo Império Babilônico, entra no Império Medo-Persa, se torna um dos 3 presidentes, depois os outros 2 foram mortos na Cova dos Leões e ele se torna o presidente principal. Agora, como é que você vai de escravo a presidente de um império? Determinação, coragem, fé, confiança em Deus, uma grande visão, não copiar o modelo do mundo. A Babilônia era um encanto. Eu acho que essa é a parte mais importante. E aí, porque foi exatamente o fato de que o Daniel ele não deixou se corromper pelas coisas da Babilônia que Deus colocou ele na posição onde ele estava. Antes dele, porque, por exemplo, quando ele era um adolescente ali e que ele sabia quem ele era e ele sabia o que Deus tinha para ele, ali naquele momento, quando ele chega na Babilônia, ele não está falando assim, olha, realmente eu posso chegar nessa posição. Não. O que ele está pensando é, eu tenho que ser fiel ao meu Deus. Ele está pensando só em agradar a Deus. E aí, por causa da fidelidade dele a Deus vai honrando ele e Deus vai dando responsabilidades para Daniel. E aí ele interpreta o sonho e tudo mais, e aí você conhece a história. Mas é incrível porque o fato de que o Daniel não negociou, exatamente esse é o ponto principal. Você tem o Daniel no mundo onde é tudo pagão, e ele fala, eu não vou consumir essa parada. Aí a gente tem que fazer um paralelo. Nós somos como Daniel, e a gente está no meio da Babilônia. Então, o que é que vem da Babilônia que eu não devo consumir? Entendeu? E que eu devo depositar minha confiança em Deus. O problema hoje, eu como líder de jovens aí, recentemente, né, que eu estou quase um ano liderando jovens, o problema hoje que eu vejo é que o cara quer ser um jovem cristão, ele quer as bênçãos de Deus, mas ao mesmo tempo ele quer consumir os manjares da Babilônia. E aí, meu irmão, você vai ter um conflito de interesse. Outra coisa, ele quer sucesso sem estudo. Exato. Sem perseverança, sem oração, sem vida no altar. E aí fica difícil. Quando aqueles meninos chegaram na Babilônia, a primeira decisão deles foi não se contaminar com a cultura, os costumes, com os ídolos da Babilônia. Milhares de jovens foram. A Bíblia cita o nome de 5. Cita o nome de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e Esther. Sim. Uma moça que se destaca e 4 jovens que se destacam. Porque eles tiveram coragem de ser diferentes e tinham um compromisso profundo com Deus para viver de forma diferente. A Esther, ela arrisca a própria vida dela, na realidade. Porque quando... Até casar, o rei não sabia que ela era judia. Não, exatamente. E quando ela vai, que o Mardoqueu fala, olha, Esther, não pense que você ficar aí no palácio, a calamidade não vai te atingir. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te levantou como rainha. Sim. E ela entende a consciência de missão, preguei sobre isso há 2 sábados atrás. Ela entende que ela não está naquele lugar ali por acaso. Ela entende que a missão do propósito... É salvar o povo dela. E isso é muito maior do que ela mesma em si. Então ela fala assim, eu vou entrar em risco. E ela vai diante do rei quando o rei não a convidou, mas ela encontra graça. Não por causa do rei, mas por causa de Deus. Então quer dizer, essa consciência de arriscar a sua própria vida por aquilo que é o chamado que Deus tinha colocado na vida dela. Deus protegeu ela. Então, eu percebo que, agora focado bem na minha maneira de enxergar o mundo, que é eu acordo e durmo pensando em Ministério de Juventude. O que está faltando é exatamente essa consciência de missão e de não se contaminar. Eu sou diferente. Eu não consumo as coisas que todo mundo consome. Eu não vivo da forma que todo mundo vive. Eu não penso da forma que todo mundo pensa. Entendeu? E aí, isso tá gerando esse cristianismo cultural e morno que tem uma galera vivendo. Só rompe a bolha
só entra na excelência quem tem coragem de andar na contramão do pacotão que está aí. Porque quando eu digo pacotão, é o que vem das mais diferentes formas e até da nova formatação geopolítica a nível internacional que vem e que quer empurrar para dentro de nós todo um pacote que é contra a família formal, que é contra a nossa espiritualidade, que é contra... Os caras querem... Contra a própria santidade. Os ateus agora querem dizer para a gente como é que a gente tem que pregar. Uhum. O que a gente tem que dizer. A que ponto que nós chegamos. Nós nunca fomos dizer para eles como é que eles têm que ser ateu, mas agora eles querem ditar para nós que nós podemos, que a gente não pode. E foi exatamente essa isca que Daniel, Sadraque, Mesaque e Esté não morderam na Babilônia. Não, nós temos um Deus, nós temos princípios, nós conhecemos o Deus da Bíblia e nós vamos viver do jeito que nossos pais nos ensinaram a servir a Deus. Então isso é uma questão que a gente precisa... Aí entra o discipulado dos pais, a importância. Não, com certeza, mas essa é uma questão que a gente precisa sempre trazer essa reflexão, entendeu? E aí, traçando um paralelo para o Novo Testamento, quando você tem essa postura de Daniel e de seus amigos, essa postura de Esther, que é se colocar debaixo da vontade de Deus, independente das circunstâncias, um paralelo do Novo Testamento é quando Jesus Cristo fala: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Como assim? Ora, Daniel não se contaminou. Então ele buscou agradar a Deus. Ainda não tinha lá no livro de Daniel essa ideia de reino de Deus. Na verdade, é o Daniel que depois vai falar sobre isso. A revelação a revelação do reino de Deus começa pra valer Daniel 2. Quando ele vai, entendeu? Mas até o Daniel ali, é porque quando você vai ler na Bíblia, você vai percebendo que a revelação de Deus é progressiva. Sim. Mas até aquele momento ali, não tinha. Depois é o Daniel, que na verdade Deus dá o sonho para um ímpio, e a interpretação do sonho do ímpio vem do justo. Mas enfim, que é a pedra lá, enfim, a estátua. Que é demolida por uma pedra cortada sem auxílio de mãos. E a pedra é o reino de Deus. Enfim, mas essa que é a ideia. A ideia é que Daniel resolveu agradar a Deus antes de qualquer outra coisa. E porque ele resolveu agradar a Deus, as outras coisas lhe foram acrescentadas e não lhe faltou nada. E por causa da sua revelação, por causa do nível de santidade, de compromisso, Daniel foi jogado para ser comida para os leões, mas mesmo assim Deus o protegeu. Então, para pensar. Busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro agradar a Deus. Busque primeiro fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus, e as outras coisas, finança, família, tudo, as outras coisas lhe serão acrescentadas, porque tudo isso é da vontade de Deus acrescentar na sua vida. Sim. Quando nós falamos que eles chegaram na Babilônia, meninos de 14, 15 anos, é simples. Esses 4, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, é simples saber disso. Porque quando passaram os 70 anos do cativeiro, lá estava Daniel ainda fazendo jejum total de 21 dias. O cara tinha força e tinha vigor para orar e fazer jejum 21 dias. Depois de 70 anos. Se ele tivesse chegado lá com 30 anos, com 70 já dava 100. Ninguém vivia 100 anos naquela época. Não, ali, então, a gente sabe por causa disso. Não só por causa disso, mas porque o modus operandi da Babilônia, quando conquistava um território, era exatamente pegar os jovens daquele lugar e doutrinar conforme a cultura da Babilônia. Mas a Babilônia não teve sucesso sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. O império se curvou diante deles. Sim. Tem até um quadro lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Quando Daniel dá essa interpretação aí de Daniel 2, o rei se ajoelha nos pés dele. Dá um quadro lindíssimo, dá um negócio lindíssimo. O rei que governava o mundo todo se curva diante de um rapaz que chegou lá, de um jovem que chegou lá como escravo. Imagina isso, o rei se curva diante do escravo. Não, e o orgulho do rei depois fez ele virar quase um animal, enquanto Daniel continuava sendo servo de Deus. Sim. Então a gente tem que sempre pensar a respeito disso. Então, lembrando de uma coisa, lá em 1 Samuel 1,30 tem um versículo, uma frase, a parte B do versículo diz assim: Deus diz: aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desprezados. Então, meu querido jovem... Deles de novo, versículo de novo. 1 Samuel 1,30. Então, meu querido jovem, você que nos ouve, você quer romper a bolha? Acorde cedo, estude, trabalhe duro, estude muito, ore bastante, ande em fé, persevere na fé e tenha coragem de não ser mais um.
Tenha coragem de dizer não às propostas desse mundo que está aí. Tenha coragem e compromisso com Deus para ter um estilo de vida santo. Porque todos esses da Bíblia que romperam, tiveram coragem diferente. E os que romperam da nossa atualidade tiveram coragem de ser diferentes. Nós temos aqui cada história aqui. Nós temos membro da igreja, a gente não vai falar o nome aqui, que um dia era boia fria, mas enquanto ia para carpia o café, com os outros boia fria, levava os cadernos para estudar, trabalhava de carpindo o café, limpar o café com a enxada à mão, fazendo calo na mão de dia, estudava de noite. Mas ele falava, um dia eu vou ser o dono dessa fazenda. E os caras riam dele. E eu conheço. E hoje ele é o dono daquela terra. E aqueles caras que riam dele, hoje trabalham de boia fria para ele. Quem não sonha, pode continuar lá embaixo o tempo todo. Eu citei aqui um dia, agora o senador eleito Marcos Pontes, né, que é aqui de Bauru, que era um garoto simples aqui de Bauru, e que ele trabalhava desde criança, 10 anos, 11 anos, 12 anos, já numa oficina mecânica. Ele fala isso nos testemunhos dele, onde ele vai. Ele fala. O tempo todo ele elogia a mãe dele. E ele disse que ele viu os aviões passando e falava, um dia eu vou pilotar um avião daquele. Os caras falavam que não tinha jeito, você não tem condições, como é que você vai fazer? É caro demais. Porque quem não sonha já olha o obstáculo. O preço, o obstáculo. É caro demais o curso de piloto, só o rico pode fazer, você não vai pilotar coisa nenhuma. Ele falava, eu vou. E ele chegava em casa e falava, mãe, as pessoas da oficina falaram que não dá, que o curso é caro. Ela falava, dá. Você pode chegar em qualquer lugar, você pode qualquer coisa, você pode todas as coisas. E você conhece a história. Ele entrou logo novinho para a Força Aérea Brasileira, entrou no ITA, foi um excelente aluno do ITA, estudou muito, superou tudo, fez curso de piloto de graça pela FAB, a FAB dá curso de piloto de graça para os jovens que entram lá. Fez todo o curso, se tornou não só piloto, se tornou cientista e se tornou astronauta e o primeiro brasileiro a ir para o espaço. Um dia desse eu estava falando sobre isso e o Taigo abriu lá o Google e só 566 pessoas até hoje foram para o espaço. Imagina um mundo com 7 bilhões e meio de habitantes e quantos bilhões já passaram, só 566 pessoas foram para o espaço. E ele foi um deles. Agora imagina o Brasil todo. Só um brasileiro foi ele. E agora ele chegou aí, foi eleito senador semana passada e merece estar onde está, porque lutou com todas as forças, tem garra, tem determinação. O próximo pode ser você, seja qual for a sua profissão. Apenas olhe para frente, deixe de lado o que todo mundo está fazendo. Você não é mais um, você é um. Seja um vencedor. É isso aí, tamo junto. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, com sua família, manda no grupo da família, para de mandar fake news, comenta aqui embaixo, deixa o seu nome aqui, manda um salve, tamo junto. E se você está no Spotify, manda para todo mundo um abraço do tamanho do Brasil, tamo junto, que Deus te abençoe. Deus abençoe e até o próximo.